Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Morangos, Panquecas e Romance. Laurie Gilmore. Livro 4. Para F, por me tornar mãe, e para V, por me manter em alerta desde então. Vocês ainda não têm permissão para ler este livro, mas agradeço por toda a inspiração. Playlist. Beautiful Things, Benson Bom Coração Vermelho. Bad Shen, Sabrina Carpenter Coração Vermelho. Enchanted, Taylor Swift Coração Vermelho. Beautiful as You, Thomas Rhett Coração Vermelho. Enough for You, Olivia Rodrigo Coração Vermelho. Feels Like, Grace Abrams Coração Vermelho. Everywhere, Everything, Noah Kahan Coração Vermelho. Call Me Lover, Sam Fender Coração Vermelho. Love Me Anivai, Chapéu Roan Coração Vermelho. You Are in Love, Taylor Swift Coração Vermelho. Grace, Lewis Capaldi Coração Vermelho. What Was I Made For? Billie Eilish Coração Vermelho. Pancakes for Dinner, Lizzie MC Alpine Coração Vermelho. The Night We Met, Lord Huron Coração Vermelho. Out of That Track, Carrie Underwood Coração Vermelho. Break My Heart Again, Phineas Coração Vermelho. Forever, Noah Kahan Coração Vermelho. Sleep Tight, Holly Humberstone Coração Vermelho. Perfect, Ed Sheeran Coração Vermelho. You've Got The Love, Florence Mais The Machine Coração Vermelho. Fast Car, Luke Combs Coração Vermelho. Young and Beautiful, Lana Del Rey Coração Vermelho. Nice to Meet You, Miles Smith Coração Vermelho. Capítulo 1. Archer Baer tinha acabado de se tornar pai da maneira mais inimaginável possível. Não que ele já tivesse se imaginado como pai. O que um solteirão convicto e um chefe de cozinha viciado em trabalho como ele faria com uma criança? Ele não tinha nem plantas em casa, já que era impossível mantê-las vivas com tão pouco tempo livre, e sabia bem que crianças precisavam de mais cuidados do que um pé de ficus. Mas, de acordo com a advogada que havia entrado em contato uma semana antes, perturbando a harmonia de toda a sua existência, Archer tinha uma filha. Uma menininha que ele nunca vira e da qual jamais ouvirá falar desde que ela nascerá fazia 5 anos. A mãe, Kat, havia morrido em um acidente de carro, então ele nem poderia questioná-la por não ter lhe contado sobre a criança, mas tê-lo colocado como pai na certidão de nascimento. Aquilo tudo era uma grande loucura, parando para pensar. Mesmo agora, caminhando pela rua principal da cidadezinha bizarra onde Kat havia crescido, parecia impossível. Archer era pai? Não fazia sentido. Ele balançou a cabeça, frustrado, tentando em vão despertar. Precisava de café, fazia anos que não acordava tão cedo. Trabalhar nas cozinhas de Paris o transformará em uma criatura noturna que raramente chegava em casa antes da 1 da manhã. Como é que esperavam que ele cuidasse de uma criança pequena? A advogada estava convicta de que seria melhor para a menina ficar com ele do que com a avó idosa, mas Archer não tinha tanta certeza assim. Não seria melhor para a criança ficar com alguém que saiba o que está fazendo? Divagando, Archer pensou outra vez em Kat. Apesar de não falar com ela havia 5 anos, era difícil acreditar que ela tinha partido, e agora ele não podia fazer nenhuma de suas centenas de perguntas. Kat Carpenter. Ele a conheceu quando trabalhava em um restaurante de luxo em Boston. Ela, recepcionista, e ele, um chefe em treinamento. Ela era linda, engraçada, e os dois só dormiram juntos algumas vezes. Ele já estava indo embora para a Europa, na verdade, correndo atrás do sonho absurdo de se tornar um chefe com estrela Michelin. Será que foi por isso que ela não lhe contou sobre a bebê? Ao longo dos anos, ela tivera 1000 oportunidades de abrir o jogo, então por que não havia falado nada? E o que ele teria feito? Desistido de tudo? Do seu sonho, do seu emprego perfeito, da sua busca por ser o melhor? Teria ido parar antes naquela cidadezinha da Nova Inglaterra? Teria se casado com Kat? Ou será que teria se ressentido por ela atrapalhar o plano de vida que ele havia elaborado para si com tanto afinco? Archer sentiu um bolo na garganta e engoliu em seco. Nada disso importava agora, Kat havia morrido. Meu Deus, Kat havia morrido, e ele estava lá para conhecer a filha. Era tudo tão trágico, e ele não conseguia lidar com nada daquilo antes de tomar um café. Era a primeira vez que Archer se aventurava no centro daquela cidade, e a achou pitoresca.
Parecia o cenário de um cartão postal antigo. Pitoresca e incrivelmente pequena. A rua arborizada consistia em uma porção de comércios e se estendia por cerca de 2 quarteirões. Só isso. A área comercial logo se tornava residencial. Não tinha nada da energia pulsante de Paris. A esperança de conseguir um café decente foi desaparecendo bem rápido. Fazia frio naquela manhã, principalmente porque estava cedo pra caramba. O frio do inverno ainda não tinha passado, e, apesar de ainda estarem na primeira semana de março, as lojas já exibiam guirlandas de flores na porta ou tulipas de plástico na vitrine. Todas tinham uma placa anunciando uma caça aos ovos de Páscoa que aconteceria em breve. Era tudo meio bonitinho demais para o seu gosto. Ele realmente ia morar ali? Dentro daquele comercial de TV anunciando os encantos da Nova Inglaterra? Não sabia se tinha estômago para isso, já que preferia fazer coisas mais ousadas na vida do que pendurar guirlandas de flores e caçar ovos de Páscoa. Os lojistas estavam começando a abrir as portas. Cada vez mais pessoas enchiam a rua antes tão tranquila, e, a não ser que Archer estivesse paranoico, a maioria delas o encarava ao passar. Maravilha! Era exatamente do que ele precisava. Pessoas intrometidas de cidade pequena se metendo na sua vida, sendo que tudo o que ele queria era resolver a situação com a filha e voltar logo para Paris, para sua cozinha, para sua vida de verdade. Aquela rua bizarra, com a decoração forçada de primavera e os moradores curiosos da cidade, não era sua praia. Ele já sentia falta do anonimato da cidade grande. Archer passou por um pet shop, ignorando os coelhos na vitrine e o aceno amigável do lojista. Não parou na floricultura nem na sorveteria. Não era possível que não houvesse nenhum café naquela cidade. Ah, ali. Mais à frente, viu de relance uma placa que dizia Café Pumpkin Spice e franziu a testa. É melhor terem alguma outra coisa além de bebidas sazonais lotadas de açúcar. Ele atravessou a rua e notou o pub ao lado do café, talvez fosse útil durante sua estada na cidade. A lousa na frente da cafeteria anunciava um novo smoothie de couve e scones de limão e mirtilo. O cheiro de café recém-torrado exalava da loja, e Archer sentiu o ânimo invadindo seu corpo. Até que enfim. Não dava para encontrar sua filha, ele ainda não estava acostumado com essa palavra, sonolento daquele jeito. Ele estendeu o braço em direção à maçaneta da porta sem prestar muita atenção, com os pensamentos presos àquela palavra, àquela responsabilidade, a dúvida de querer ou não um scone, quando a porta do café se abriu e quase o acertou no rosto. Mas que, começou ele, porém o grito da mulher foi mais alto, como se fosse ele que estivesse saindo com tudo do café sem levar em conta que poderia haver outras pessoas ao redor. Ai, não! Exclamou ela, mas era tarde demais. A bandeja de smoothies que ela carregava foi tombando na direção dele, os dois colidiram, e o cabelo ruivo da mulher seguiu o movimento, cobrindo o rosto dela enquanto Archer a estabilizava, segurando-a pelos braços. Ai, que merda, resmungou ela, olhando para o smoothie que escorria pelas roupas dele e pingava no chão. Ela, no entanto, havia sido atingida apenas por uns respingos esverdeados. Archer quase grunhiu. Droga! Não tinha tempo para aquilo. Não tinha tempo para ir até a casinha ridícula que havia alugado e trocar de roupa. Não podia se atrasar para encontrar sua filha. Não tinha contado com a possibilidade de ser atropelado por um ciclone humano carregando smoothies de couve. O grunhido deve ter escapado, pois a mulher arregalou os olhos, em choque, e suas bochechas ficaram coradas. Por favor, me desculpa. Disse ela. Tô atrasada, e na pressa acabei não prestando atenção e... Tudo bem, soltou ele, mesmo que não estivesse nada bem. Ele ia aparecer na reunião mais importante da sua vida com uma camisa encharcada de smoothie. Um pai com a roupa suja não era o tipo de pai que transmitia confiança. E ele estava tentando com todas as forças voltar a ser pelo menos um pouco confiante. Não tá nada bem. Vem cá, deixa eu te ajudar. Foi então que Archer percebeu que ainda estava segurando os braços da mulher, perto demais dela. Então, ele abaixou as mãos e deu um passo para trás, esbarrando na porta que já tinha fechado atrás dele. Não preciso de ajuda, respondeu, dando uma olhada no caixa do café e avaliando a longa fila. Depois do desastre, ele provavelmente nem teria mais tempo para tomar café, conheceria a filha com a camisa suja e uma dor de cabeça pela abstinência de cafeína. Perfeito. Simplesmente perfeito. Aqui, deixa eu tirar pelo menos o grosso. A mulher já tinha pegado um punhado de guardanapos da mesa mais próxima e os pressionou contra o peitoral dele.
Isso deve ajudar. Vamos só esperar o papel absorver o excesso, e então talvez com um pouco de sabonete no banheiro ou algo assim. Ela falava e agia ao mesmo tempo, uma torrente de tagarelice que ele achou estranhamente reconfortante. A pressão das mãos dela por seu peitoral e a curva suave dos lábios enquanto falava distraíram Archer a ponto de fazer sua raiva se dissipar. Na verdade, ele sentiu vontade de responder ao toque dela, de continuar falando com aquela mulher frenética. Queria perguntar por que ela estava carregando tantas bebidas de uma vez e para quem eram. Pelas suas roupas, ela parecia estar indo treinar, e não para um escritório trabalhar. A legging justa abraçava suas coxas, e o top minúsculo e atlético revelava uma faixa da pele de sua barriga, que agora estava salpicada de smoothie. Ele provavelmente deveria parar de olhar para aquela região. Meu Deus, o que havia de errado com Archer? Era para estar se concentrando em conhecer a filha, e não tentando conquistar uma mulher, apesar de belíssima, na cafeteria da cidade. Ele suspirou, desviando o olhar da perigosa faixa de pele e encontrando o semblante preocupado da estranha. Seus lindos lábios estavam virados para baixo em um beicinho. Droga, Archer. Sei encarar a boca dela também. Concentre-se no que realmente importa. Não se preocupa com a sujeira no chão. Gritou uma mulher de trás da bancada, fazendo-o parar de encarar a moça e se repreender por tê-la encarado. O Joe tá indo pegar o esfregão. Tá bem. Obrigada, Gianni, gritou de volta a desconhecida que ainda tentava enxugar seu peito. Desculpa. Suas mãos continuavam atacando o corpo dele. Ela estava tão perto que ele conseguia sentir o cheiro de seu shampoo. Morango? Ai, Deus! Precisava ir embora dali. Acontece, disse Gianni, dando de ombros. Um casal mais velho contornou a poça e Archer com todo cuidado. Você precisa andar mais devagar, Iris, querida. Eu sei, Estelle, disse a ruiva, Iris, pelo jeito, com um suspiro. Ela se endireitou, finalmente o libertando da tentativa de limpeza. Tem razão. Você é tão boazinha, comentou Estelle, dando um tapinha na bochecha de Iris. O homem de cabelo grisalho que a acompanhava sorriu para Archer com um ar confuso. Manhã difícil? Perguntou. Tá começando a ficar, sim. O senhor riu. Espero que melhore. Vamos, Henry, chamou Estelle, pegando o braço do homem e dando um gole no smoothie em sua mão. Pelo jeito vou chegar antes da Iris na aula hoje. Ainda bem que comprei a minha bebida, brincou ela, rindo enquanto eles saíam. Iris também riu, até que seu olhar pousou no rosto de Archer, e ela logo voltou a ficar séria. Bem, acho que não consigo dar um jeito. Os dois olharam para a mancha verde vibrante na camisa branca de botões. É claro que não consegue. Ele suspirou. Nada daquilo estava ajudando. Sua cabeça estava uma baita confusão por causa da reunião, e a última coisa de que precisava era se sentir atraído pela instrutora de yoga da cidade, ou o que quer que ela fosse. Iris se retraiu. Desculpa mesmo. Que tal eu pagar sua bebida? O que você vai tomar? Archer olhou outra vez para a fila e viu os clientes tentando, sem sucesso, disfarçar as caras de curiosidade enquanto observavam. Parecia uma missão impossível entrar e sair daquela cidade sem atrair muita atenção. Ele voltou a olhar para Iris, que estava com a testa franzida e a boca virada para baixo. O moletom com zíper que ela estava usando por cima das roupas de ginástica havia escorregado de um ombro, revelando mais uma parte de pele para onde ele não deveria estar olhando. Archer precisava ir embora dali. Não estava com a menor disposição para responder a qualquer pergunta, nem ficar mais tempo na presença daquela mulher que já tinha virado seu dia de ponta-cabeça. Não tenho tempo, respondeu ele, ríspido, afastando-se de Iris, de sua expressão chocada e da fila de amantes de café que o julgava. Ele não estava ali para fazer amigos. Estava ali para fazer o que era certo por sua filha. Agora, se achava mesmo que ele era a coisa certa para ela ou não, não importava. Monstro! A menina olhou para a mancha verde na camisa de Archer, soltou um gritinho aterrorizado e correu para trás do sofá. Ou seja, o primeiro encontro com a filha estava indo tão bem quanto ele esperava. Não é um monstro, querida, é seu pai, disse Paula, a mãe de Kat, sorrindo com carinho para o local onde a menina havia se escondido atrás do móvel. Archer não conhecia Paula, e isso era apenas mais uma evidência de que o relacionamento dele com Kat havia sido casual e passageiro. Paula respirava com a ajuda de um cilindro de oxigênio.
O tubo em seu nariz deixava perfeitamente claro que ela precisava de ajuda para cuidar da criança. Da criança que era filha dele. A filha que ele tinha visto por meros segundos antes de ela se esconder. Então por que tem uma gosma verde saindo dele? Perguntou a menina, ainda sem sair do esconderijo. Archer olhou para a camisa. Ela não estava errada, a mancha de Smoot parecia muito gosma de monstro. Ah, é só Smoot, respondeu ele, e Paula assentiu. Ouviu isso, Olive? Ele derramou um pouquinho de Smoot, só isso. Não vou sair daqui, afirmou Olive, sua filha, Olive. Tá bem, querida. Pode ficar aí por enquanto. Paula sorriu para Archer. Por favor, sente-se. Olive às vezes fica tímida quando acaba de conhecer alguém. Eu não sou tímida. Ressoou a voz de criança. Só não gosto de monstros. Archer se retraiu. Me perdoe, justificou-se ele para Paula. Tive um acidente com um Smoot de couve hoje cedo e não deu tempo de me trocar. Claro, não se preocupe. Ela o tranquilizou, mesmo que seu rosto sorridente houvesse assumido uma expressão preocupada. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Foi quando ele percebeu. Tinha que dar tudo certo. Aquela mulher havia perdido a filha e não estava bem o suficiente para cuidar da neta. Não se tratava apenas dele, da própria vida e das suas necessidades egoístas. Merda. Ele pigarreou. É, claro que vai. Tenho certeza de que Olive e eu vamos nos acostumar um com o outro em pouco tempo. Pela expressão no rosto de Paula, o fato de Archer ter grandes planos de se acostumar com a neta dela não a impressionava nem um pouco, mas isso era o máximo que ele podia prometer naquele momento. Era a primeira vez que sequer dizia o nome dela, Olive. Ele tinha evitado dizê-lo até então, como se, de alguma maneira, isso impedisse toda a situação de se tornar real. Mas era real. Ela era real. E estava morrendo de medo dele. Aquela maldita mulher na cafeteria. Se ela não tivesse derramado aquela meleca verde na camisa dele, nada disso estaria acontecendo. Depois ainda ficou passando as mãos nele, como se aqueles guardanapos fininhos fossem resolver alguma coisa. Não que ele ainda estivesse pensando nas mãos de Iris em seu peito, mas talvez pensasse nelas mais tarde. No momento, tinha problemas maiores, e não fazia ideia de como agir em relação a eles. O principal era como fazer sua filha sair de trás do sofá. Mais de meia hora depois, ela continuava escondida, enquanto ele e a avó sofriam com a conversa fiada e a advogada revisava a papelada. Então. Paris, disse Paula. Você gostava de morar lá? Eu gosto de morar lá, respondeu Archer, enfatizando o tempo presente. Ele não ia se mudar para o interior da Nova Inglaterra. Eu amo a cidade. As palavras soaram falsas, no entanto. Como é possível amar um lugar que você mal conheceu? A vida de Archer consistia na cozinha do Beal Reve, onde ele trabalhava como chefe, alguns bares que ele e a equipe frequentavam depois do expediente e seu apartamento. Será que ele amava Paris ou amava a ideia de ser o melhor lá, um lugar reverenciado por sua culinária? Não importava. Paris fazia parte do plano. Druin Harbour com certeza não. Ele realmente não sabia como as coisas ficariam agora que Olive era um fator na equação, mas ia descobrir. Sua vida podia sair dos trilhos por um tempo devido à situação atual, mas não seria permanente. Se todos os envolvidos decidissem que Olive deveria ficar com ele, e isso ainda parecia um grande se, os dois iriam para Paris. Ele se recusava a pensar no fato de que não conseguia nem fazê-la sair de trás do sofá, quanto mais levá-la para a França. Um problema de cada vez. Ok, Sr. Baer. A advogada de custódia, a Sra. Kauri Kim, desviou a atenção da papelada e se dirigiu a ele. Vejo que alugou uma casa na cidade. Isso. E a Olive vai ter o próprio quarto. Ele havia alugado uma casinha numa rua tranquila. Havia se mudado, desfeito as malas e montado um quarto de menina, coisa que ele não tinha qualificação alguma para fazer, então apenas comprou todas as coisas cor-de-rosa que conseguiu encontrar. Uma tentativa de merda de construir um lar, mas esperava que Olive se sentisse à vontade lá. E o seu emprego? Perguntou a advogada. Emprego. Archer sentiu um frio na barriga. Claro, ele precisava de um emprego enquanto estivesse na cidade. E tinha procurado. Passou seus primeiros dias ali vasculhando a região em busca de uma vaga de chefe e não encontrou nada. Sua área de busca era muito pequena,
e ele também não sabia o que faria com Olive enquanto estivesse no trabalho. Não dava para acrescentar à situação um trajeto longo ou turnos à noite. Além disso, eles tinham que permanecer em Druin Harbor por enquanto. Todos concordaram que a transição seria mais fácil para Olive se ela ficasse perto da avó e dos amigos e continuasse na mesma escola. Fazia sentido, mas aquilo deixava Archer num beco sem saída e sem boas opções de emprego. Eu conheço o lugar perfeito. Gladys está procurando um cozinheiro, intrometeu-se Paula, e abriu um sorriso radiante para ele. Um cozinheiro? Repetiu ele, baixinho. Isso, na lanchonete dela. O rosto de Paula se iluminou como se aquela fosse uma ótima ideia. Lanchonete? Ela assentiu. Maravilha, disse a senhora Kim, fechando o fichário de maneira resoluta. Então temos tudo para um acordo de custódia temporária. Senhor Baer, você será o responsável principal de Olive pelos próximos 6 meses, e Paula Carpenter manterá os direitos de visita. Após o término do período probatório, vamos nos reunir outra vez e tomar uma decisão levando em conta o melhor cenário para a criança. Archer apenas assentiu, incapaz de fazer algo além disso. Ele sentiu o rosto inteiro ficar dormente. Um cozinheiro de lanchonete? Essa era sua vida agora. Um pai de cidade pequena, cozinheiro de lanchonete. Ele ficou enjoado. Como é que ia conseguir sua estrela Michelin em uma lanchonete? Kaori espiou por cima da borda do sofá. Tudo bem assim, sorta, Olive? Você vai morar com seu pai por um tempo, e ele vai cuidar bem de você. Todo mundo vai ficar de olho e garantir que isso aconteça. Ao fim da fala sinistra, Kaori lançou para Archer uma expressão severa, como quem diz, a cidade inteira vai estar de olho em você. Como se ele já não tivesse captado essa mensagem mais cedo no café Pumpkin Spice. Ele não conseguiu entender a resposta de Olive, mas tinha certeza de que não era boa, pois a expressão de Kaori passou de advogada séria para amiga preocupada. Eu sei, querida, sussurrou ela, inclinando-se sobre o encosto do sofá. Mas às vezes a gente tem que ser corajosa. Kaori e Paula tinham lágrimas nos olhos, e mais uma vez Archer se sentiu um merda por se preocupar apenas com a própria vida, sendo que elas tinham acabado de perder uma pessoa querida. Fazia apenas 2 meses que Olivia havia perdido a mãe, e agora estava fadada a morar com ele. Archer se levantou da cadeira e se ajoelhou no sofá ao lado de Kaori. Espiou por cima do encosto e encontrou Olivia o encarando com seus grandes olhos castanhos. Iguais aos de Kat. Seu coração ficou apertado. Oi, Olive. Ela continuou encarando, mas pelo menos não fugiu, então já era um avanço. Archer pigarreou. Escuta, eu sei que isso é meio estranho, sei que a gente acabou de se conhecer, mas vamos pelo menos tentar, beleza? Ela franziu a testa. Acho que sua mãe gostaria que a gente fosse, amigo, sugeriu ele. Ela gostaria mesmo, acrescentou Kaori. Eu conhecia sua mamãe, e ela adoraria que você passasse um tempo com seu pai. Será mesmo? Archer queria dizer. Se era esse o caso, por que ela não havia lhe contado sobre Olive? Mas agora não era hora de perguntar. Não com Olive o encarando daquele jeito, como se estivesse perdida e assustada, e ele não fizesse ideia de como ajudá-la. Mas Archer não desistia. Nem fracassava. Se tinha conseguido sobreviver como aprendiz em algumas das cozinhas mais frenéticas do mundo, com certeza conseguiria cuidar de uma criança pequena. Né? Ele estendeu o braço, e, durante vários segundos de tensão, Olivia apenas olhou para ele, até por fim colocar sua mãozinha na dele. Era um começo. Capítulo 2. Iris lambuzou um pedaço de panqueca no xarope de bordo genérico e grosso que cobria seu prato enquanto refazia as contas de cabeça mais uma vez. Não importava o cálculo que fizesse, o resultado continuava o mesmo, não conseguiria pagar o aluguel. De novo. E embora a proprietária tivesse sido incrivelmente paciente nos últimos 3 meses em que atrasou, Iris tinha certeza de que ela não seria tão gentil desta vez, ainda mais porque no mês anterior tinha dito, Iris, essa é a última vez. Preciso do dinheiro do aluguel. Então a situação dela havia ficado bem clara. Iris seria despejada se não pagasse o aluguel nos próximos 2 dias. Ela suspirou e olhou pela grande janela da lanchonete ao lado de sua mesa. A chuva escorria pelo vidro, não contribuindo em nada para melhorar seu astral. Gladys, uma de suas alunas de yoga favoritas e dona da lanchonete, sentou-se deslizando no assento acolchoado de frente para ela. Por que está tão triste hoje, meu bem? Iris deu de ombros.
Ah, a mesma coisa de sempre. É impossível fechar as contas no fim do mês vivendo só de bicos. Já não tão jovem aos seus 26 anos, Iris talvez precisasse de uma daquelas carreiras sobre as quais todo mundo sempre falava. Do tipo que vem com previdência privada e salário fixo, que paga com dinheiro de verdade, e não com aulas ilimitadas em alguma plataforma e flores grátis todo mês, embora ela amasse as flores grátis. Gladys franziu a testa. Mas não se preocupe, eu vou dar um jeito. Iris forçou um sorriso. Sempre dou. Ela sempre dava. Mais um emprego, mais um apartamento barato, mais uma pessoa questionável com quem dividir o espaço. Já fazia um tempo que Iris se virava sozinha. Desde que a mãe se mudará para a Flórida com sua mais recente paixão avassaladora, Iris não tinha praticamente mais ninguém em Green Harbor. Bem, exceto por sua prima, Rebecca, mas Iris não podia voltar a dormir no sofá de Bex. A mulher tinha 3 gatos e tocava trompete até altas horas da noite. A situação não era propícia. Iris não ia aguentar ouvir a banda de 10 da prima ensaiando até meia-noite e depois dormir com pelo menos 2 gatos esparramados em seu rosto. Pelo menos não outra vez. Um estrondo seguido por uma série de palavrões na cozinha arrancou Iris de seu devaneio. O que foi isso? Gladys abriu um sorrisinho sem graça. O novo chefe. Novo chefe? Da lanchonete? Iris olhou ao redor para as gastas mesas com assentos acolchoados e o velho piso de linóleo. Ela amava aquele lugar, mas não era um restaurante sofisticado. Vamos fazer umas mudanças, contou Gladys, endireitando-se no assento, e precisamos de um novo menu. Iris colocou o último pedaço de panqueca na boca. Ainda vai ter panqueca o dia inteiro, né? Claro que vai. Ah, ufa! Exclamou Iris, e sorriu para a senhora por cima de sua caneca de café ruim. Na verdade, Gladys se animou. Acho que tenho uma solução para o seu problema. Ah, eu poderia pegar alguns turnos de garçonete. Não, não é isso, recusou Gladys, fazendo um gesto com a mão. Pelo visto, depois de quebrar vários pratos por turno e comer seu peso corporal em panquecas, Iris não era a principal candidata para uma vaga de garçonete. Tenho uma ideia melhor. O que acha de ser babá? Iris se recostou no assento acolchoado e ergueu as mãos como se tivesse que lutar fisicamente contra a sugestão de Gladys. Cuidar de crianças. Nem pensar. Por que não? Você é tão animada, além de ser uma professora maravilhosa. Seria ótima nisso. Não, eu sou ótima em ensinar adultos. Adultos que conseguem se comunicar de verdade, como seres humanos. Crianças são outros 500. Gladys ergueu as sobrancelhas como se não acreditasse na desconfiança profunda e inabalável de Iris em relação a crianças. Crianças conseguem se comunicar. Iris balançou a cabeça. Elas são imprevisíveis, parece que estão sempre tramando alguma coisa. E por que elas são tão grudentas o tempo todo? Gladys riu, balançando a cabeça. Crianças são apenas pessoas. Tenho certeza de que você conseguiria cuidar de uma menina. Apenas pessoas? Pessoas pequenas e incoerentes com sede de destruição. Iris passou grande parte de sua infância com adultos. Bem, adultos e Bex, mas Bex e ela tinham quase a mesma idade. Iris não tinha irmãos mais novos, nem priminhos. Nunca tinha sido babá das crianças da vizinhança e nunca teve interesse em bonecas. Quando era criança, sua melhor amiga era a doce vizinha de cima, Josie, que tinha 70 anos na época. Ela cuidava de Iris depois da escola enquanto sua mãe trabalhava, e Iris a adorava de verdade, pois a senhora contava as melhores histórias e fazia o melhor espaguete. Até hoje, os domingos não eram os mesmos se não tivesse molho no fogão cozinhando em fogo baixo. Josie lhe ensinara isso. Os mais velhos eram fontes de sabedoria, as crianças pequenas eram só selvagens. Para quem eu trabalharia? Perguntou Iris, não que tivesse planos de aceitar esse emprego absurdo, mas estava curiosa. Gladys deslizou o olhar em direção à cozinha. Bem. Mais um estrondo e um grito. Iris arregalou os olhos. O homem que tá gritando com a sua equipe tem uma filha pequena? Você ficou sabendo do que aconteceu com Katy Carpenter? Claro. Todo mundo soube, foi uma tragédia. Iris tinha estudado na mesma escola que Katy, embora elas nunca tivessem sido muito próximas. Ainda assim, ouvir que algo dessa natureza havia acontecido a uma pessoa tão jovem era sempre terrível, o tipo de história que te fazia questionar o que você estava fazendo com a própria vida.
parece que encontraram o pai da filhinha dela. E o pai é um maluco na sua cozinha? Ele não é maluco, retrucou Gladys, com um suspiro exasperado. É um chefe mundialmente famoso e está botando ordem no meu restaurante. Gladys deu de ombros. Ele precisava de um emprego para sustentar a filha. Nós éramos o único lugar em busca de um cozinheiro. Então, agora você tem um chefe. Um chefe mundialmente famoso. Um chefe mundialmente famoso virando panquecas? Gladys sorriu. Ele vai dar outra cara para o menu. E o que Lionel acha disso? Iris teria adorado ver Gladys dizer ao marido que a lanchonete agora estava nas mãos de um chefe chiquetoso. O olhar no rosto de Gladys lhe disse que tudo correu tão bem quanto Iris esperava. Ele vai mudar de ideia, respondeu ela, cruzando as mãos sobre a mesa. Agora, o que você acha do trabalho? Gladys, eu adoraria ajudar. Sério. Mas não tenho nenhuma qualificação para ser babá. Que bobagem. Você tem certificação em RCP, é criativa, cheia de energia, divertida, responsável. Gladys listou suas qualidades nos dedos. E o mais importante, está disponível. Iris balançou a cabeça. Sem chance. Desculpa. Que outras opções você tem? Ah, talvez, eu poderia. Quanto mais Iris hesitava, mais presunçosa ficava a expressão de Gladys. Eu vou dar um jeito. Ela podia pegar alguns turnos no pub do Mac, ou quem sabe Jenny estivesse precisando de uma barista nova no Pumpkin Spice, ou talvez ela pudesse vender um rim ou algo do tipo. Qualquer coisa, menos passar o dia com uma criança pequena. Kira já havia prometido que a contrataria de novo durante a época de festas de fim de ano, então ela só tinha que aguentar mais uns 8 meses. Moleza. Você não está pensando direito. Por acaso eu mencionei que a vaga inclui moradia? Moradia? Então eu não teria que pagar aluguel? Aquele sorriso presunçoso se abriu ainda mais. Isso mesmo. Nada de aluguel. E a menina está no jardim de infância, então vai passar boa parte do dia fora de casa. Você ainda pode dar suas aulas. Os cálculos foram mudando depressa. Se Iris não tivesse que pagar aluguel e pudesse continuar dando aulas e recebesse por esse trabalho de babá, ela poderia, finalmente, pela primeira vez na vida, melhorar sua condição financeira. Talvez conseguisse parar de ficar tapando buracos. Maldita fosse a sorrateira da Gladys e suas ótimas ideias. Então, qual seria minha função na prática? Bem, imagino que você arrumaria para ir à escola e a buscaria depois. Ela seria responsabilidade sua durante a tarde, enquanto o pai não estivesse em casa, mas tenho certeza de que você daria conta, Iris. Por que você está insistindo tanto nisso? Aquela cidade inteira era cheia de gente intrometida, fofoqueira e bem-intencionada que fazia de tudo para se meter na vida dos outros, mas Gladys não era do tipo que costumava interferir. Tinha o próprio marido, 2 filhas, tantos netos que Iris já perderá as contas e ainda a lanchonete para gerenciar. Não tinha tempo para os problemas de mais ninguém. A expressão da mulher se suavizou. Eles estão passando por um período difícil, e você também. Por que não se ajudam? Ela estava prestes a dizer que não estava passando por um momento difícil, mas o olhar de Gladys a fez continuar quieta. Lógico que era um momento difícil. Aquela menininha perdeu a mãe, e o homem ali dentro está fazendo o melhor que pode. Mais um estrondo interrompeu Gladys, mas sua tentativa de amolecer o coração de pedra de Iris funcionou mesmo assim. O que ela poderia responder? Não, eu não vou ajudar a coitada dessa menina que perdeu a mãe? Que coisa horrível de se dizer. Esse detalhe, somado à ameaça de ouvir um trompete a noite inteira, fez Iris concordar. Tá, tudo bem. Eu fico de babá. Gladys sorriu. Maravilha. Vou contar para o Archer. Ah, aí vem ele. Gladys se virou para a porta da cozinha quando ela se abriu com força. Era ele. O homem mais raivoso que Iris já conhecera emergiu da cozinha caótica, fazendo cara feia com o corpo todo, se é que era possível. Nem seu distinto dolman branco de chefe ajudava a suavizar as chamas em seus olhos sombrios. O cabelo loiro escuro caía na testa, como se ele tivesse tentado jogá-lo para trás várias vezes até finalmente desistir. A testa estava franzida, e a boca também, em desaprovação. O homem irradiava tensão. Era o mesmo cara que parecia querer matá-la por ter derramado smoothie de couve nele. Não fazia nem um pouco o tipo pai carinhoso. Archer.
Chamou Gladys, toda alegre, por seu sucesso na missão. Achei a babá perfeita para você. O olhar anuviado de Archer se voltou para Iris. Ela abriu um sorrisinho e acenou para seu novo patrão em potencial. Se ele a reconheceu do incidente com os smoothies, não demonstrou. Mande seu currículo, disse ele, curto e grosso, depois deu as costas e voltou para a cozinha. Onde é que ela tinha acabado de se meter? Capítulo 3. Eram apenas 15 para as 6 da tarde quando Archer entrou no carro estacionado nos fundos. A lanchonete abria cedo para café da manhã e almoço, mas fechava às 3, então, mesmo depois de limpar as coisas e garantir que tudo estivesse pronto para o dia seguinte, era a primeira vez em anos que ele ia para casa tão cedo. Só mais um lembrete de como sua vida tinha virado de cabeça para baixo desde a mudança para aquela cidade esquisita. Ele costumava ir para o trabalho àquela hora do dia, e não voltar para casa e se preparar para mais um jantar silencioso com sua filha. Sua filha. Meu Deus, ele ainda não tinha se acostumado com a ideia. Será que isso era horrível da parte dele? Deveria ter se apaixonado pela menina imediatamente? Ele não sabia, não fazia ideia do que era normal. As pessoas amavam seus recém-nascidos com cara de joelho assim que os viam berrando pela primeira vez? Talvez, sim. Talvez ele devesse ter sentido alguma conexão biológica com Olive, mas até então tudo tinha sido super estranho. Archer soltou um suspiro frustrado enquanto dirigia pela rua principal, passando por todas as lojinhas encantadoras. Gladys estava certa. A lanchonete precisava de uma repaginada se quisesse estar no mesmo nível que o restante daquela cidade pitoresca. Ele desceu a rua secundária arborizada onde havia alugado a casa. Nunca quis morar em uma rua como aquela. Nunca imaginou voltar para casa de carro e encontrar um gramado verde, uma cerca branca, sua família. Algumas pessoas considerariam um vidão, mas não Archer. Ele havia nascido para ser chefe, preparar pratos sofisticados para pessoas que saberiam apreciá-los, e não para virar panquecas em uma cidadezinha nos Estados Unidos. Af. Ele apoiou a cabeça no volante ao parar o carro na entrada da garagem. Só precisava de um minuto antes de entrar naquela vida que não era a dele, naquela casa que não era um lar, e encontrar aquela criança que ele mal conhecia. Soltou um resmungo. Ele era o adulto. Tinha que fazer a coisa certa por Olive. Mais cedo ou mais tarde, ela começaria a falar com ele, certo? Certo. É claro que ia. Não fazia nem uma semana que ela havia se mudado, só precisava de mais tempo para se adaptar. E ele também. Archer saiu do banco do motorista e atravessou o gramado até a casa. Teve o ímpeto absurdo de bater naquela porta que não parecia ser dele. Mas era sua, pelo menos por enquanto, então ele entrou. Senhor Baer, você chegou. Kimi, a babá atual, levantou de um pulo de seu lugar no chão onde estava jogando Candyland com Olive. Até mais, pequena, despediu-se e bagunçou o cabelo de Olive antes de pegar sua bolsa e encontrar Archer na porta. Obrigado, Kimi. Sem problemas. Depois você me transfere. Tá bem, claro. Vai precisar de mim amanhã? É porque eu tenho ensaio com o clube de teatro. Consegui o papel principal em O Duque e Eu, dá pra acreditar? O que Archer não conseguia acreditar era como uma escola de ensino médio podia encenar um romance de Bridgerton, mas isso realmente não importava. Vou contratar uma babá em tempo integral, então não vamos precisar mais tanto de você. Ok, beleza. Vejo você por aí, Olive. A menina apenas observou Kimi ir embora, acompanhando os movimentos da jovem com seus grandes olhos castanhos. Quando Archer viu Olive pela primeira vez, sua semelhança com Kat o assustou. Ela era uma versão em miniatura da mulher que ele havia conhecido meia década antes. Cabelos escuros que emolduravam um rosto redondo e iam até o queixo, com uma franja na testa e olhos grandes que pareciam estudá-lo por inteiro, identificando no mesmo instante cada um de seus defeitos. Essa última parte, no entanto, era exclusiva de Olive. Kat parecia gostar dele. E aí? Archer entrou na pequena sala de estar. Quer que eu jogue com você? O Candyland, sugeriu ele, gesticulando em direção ao tabuleiro. Olive hesitou por um instante. Ou podemos fazer outra coisa. Eu posso colocar um filme ou algo assim. O que acha? Ou a gente pode colorir. Colorir? Archer não segurava um giz de cera desde os 8 anos. Mas àquela altura ele faria literalmente qualquer coisa para evitar que os dois ficassem se encarando por tempo indeterminado.
Desde aquele primeiro encontro desastroso, ele tinha a impressão de que Olivia apenas tolerava sua presença e não estava nem um pouco convencida de suas habilidades como pai. E nisso os dois concordavam. A garota balançou a cabeça, subiu no sofá e se envolveu na sua mantinha surrada. A avó havia explicado que a mantinha era sua desde quando ela era bebê, portanto, em circunstância alguma, ele deveria tentar guardá-la ou lavá-la. E, caso a perdesse, nem ele nem Olivia voltariam a dormir. Zero pressão. A menina abraçou o vombate de pelúcia, pegou o controle remoto e colocou seu programa favorito, competições de confeitaria. Archer sentiu um calorzinho no peito. Talvez ela fosse dele, afinal. Uma batida na porta lhe deu algo para fazer além de encarar Olivia. Archer foi atender, achando que talvez Kimi tivesse esquecido algo, mas não era Kimi. Na verdade, ele já deveria ter previsto aquilo. Olá, Archer. Nancy, Linda, sua esposa, e a advogada de custódia, Kaori, estavam na porta. Na primeira vez que isso acontecerá, ele ficou preocupado, achando que tinha se metido em alguma encrenca, mas aquela era a terceira vez em 4 dias que as 3 mulheres apareciam. E no único dia em que não conseguiram, Gladys e Stelle, que ele conheceu brevemente no café, resolveram dar uma passadinha porque estavam ali perto. Archer descobriu que Nancy era professora de jardim de infância aposentada e tomava como responsabilidade sua garantir o bem-estar de todas as crianças da cidade, incluindo todos os seus ex-alunos. Linda parecia estar lá só para acompanhar a esposa e salientar que ele ainda não havia. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.